Mas tudo bem. E o meu jogo, é o Persona 5. Aí, ó. Mais um jogo japonês? Ou Mais um David, japonês. Só você teve não um jogo não descansa? japonês, foi God of War. Tudo japonês. Não tem jeito. Galera, Persona 5, eu nunca tinha jogado nenhum jogo de Persona na minha vida. A Thaís já tinha jogado Persona e falava pra mim pra caramba do Persona, não sei o que e tal. E eu nunca tinha jogado. Eu tava há um tempão afastado dos RPG japoneses, tava mesmo, jogando outras coisas e tal. E assim, a gente foi um período que teve a queda da Square, que a Square que era a rainha dos jogos de RPG japonês e, né, só fez cagada. E aí a Thaís me falava muito do Persona, não sei o que. Ele quer falar, me enchi o saco pra jogar Persona. Não, e aí eu meio que olhava assim um pouco com uma preguiça, assim, porque o jogo era muito longo, grande. Mas é assim que, tipo, eu, por exemplo, que não fui convencido, ainda olho. Porque eu fico preguiça, sabe? Não, mas mas aí Não, que tá. 120 horas de jogo. E assim, a verdade é realmente. que assim, eu fiquei muito tempo afastado da cultura japonesa em geral. Aí veio o Dragon Ball Super. Eu ia falar, E foi- aí veio a Thaís. Até você trazer a cultura pra sua Pra isso casa. também. O Dragon Ball Super foi um negócio que me puxou um pouco de volta. Eu tava sem assistir anime há anos. E aí, pô, Dragon Ball legal. Crunchyroll, eu nem sabia que isso existia. Aí, pô, legal. Boa. Eu comecei a assistir o Dragon Ball e aí eu voltei um pouco pro japonês. Aí, é claro que quando a gente ficou junto, ela é japonês hardcore, assim, né? Gosto muito da cultura japonesa. A gente começou a ver muito coisa do Japão, Japão, país e tal. E o Persona 5 é em Tóquio, né? É o único Persona que é em Tóquio. E aí saiu o Royal, que foi a versão upada. E aí a gente falou muito sobre isso, falei, não, vou jogar essa parada aí. E aí foi, assim, foi amor à primeira vista, foi uma parada de maluco. Mas o que te pegou? A história, a lógica? Cara, tudo em geral, assim, é um jogo, pra mim é o melhor jogo de anime que já foi feito, porque tem muitos jogos de anime inspirados nos animes mesmo. Esse não é inspirado em anime 1, é uma história própria, mas é um jogo de anime, totalmente. Aí, de novo, só frisando, Shigenori Soejima, que é o mesmo desenhista do Catherine, também Isso. do Persona. Inclusive, tem um negócio muito É parecido dos verdade, dois jogos. tem uma pegada parecida mesmo. É porque os dois são da Atlus, inclusive, mas assim, tem uma pegada semelhante nos dois jogos, porque eles têm dois momentos. Tem o momento da dungeon e tem o momento que você tá vivendo ali o Slice of Life, o dia a dia, que é igual no Catherine, que você tem o momento da sim, dungeon sim. e você E tem tem o o bar momento aí, do ó. bar. E assim, todas as partes desse jogo, pra mim, são interessantes, Ele é entende? mundo aberto? Não. Não. Ah, tá. Ele tem a fase que você fica na escola, você tem tudo que você faz nesse jogo tem importância, isso que é legal. Nada desse jogo jogado fora. Então assim, você vai fazer uma side quest, ela vai te dar alguma coisa valiosa. Você vai explorar um negócio, ela vai te dar um negócio que importa. E aí você aprende as mecânicas porque tem um pouco de Pokémon no Persona. Porque você captura as personas. Todo mundo tem a sua própria persona, porque tem um time com vários personagens. Os personagens são incríveis, a história é muito foda e é a base de tudo isso aí que acontece. Mas tem as dungeons, né, que são os palácios. E a história do jogo consiste basicamente assim. Você consegue ir para um outro mundo, onde esse mundo você consegue influenciar a pessoa daquele mundo no mundo real. Então assim, você encontra certos personagens, são pessoas que estão fazendo coisas ruins, certo? Muito ruim. E aí você entra nesse outro mundo e você acessa o palácio dessas pessoas, que chama palácio. Que quando a pessoa tem a vontade dela é muito mal e tal, ela fica poderosa nesse outro mundo. E você tem que dar um jeito de influenciar. Cognição, Você tem que dar um jeito de afetar a cognição dela pra conseguir derrotá-la no mundo real. Porque no mundo real eles são só moleques. Só que nesse outro mundo eles têm poderes. Eles conseguem atingir a persona deles, que é esse poder, né? Que é um bicho que fica junto com uma entidade, né? E lutar. E aí, o que acontece? Você consegue... Depois que eu aprendi, eu fui a fundo... Porque eu fui a fundo desse jogo. Eu fiz level máximo desse boneco. Peguei todas as personas. Platinou esse jogo, pô. Eu platinei. Foi o primeiro jogo que eu platinei na minha vida. Você também falou. Muito louco. doido. Então assim, E o jogo é muito longo, né? por esse jogo. Muitas horas. Tem um dos melhores designs de artes que eu já vi na minha vida de qualquer jogo de videogame A que já foi legenda que é feito. bom. Não, tem em inglês só, infelizmente. Dublagem dos personagens é fantástica em japonês e tal, mas o art style desse jogo é sacanagem. Tudo, cara, todos Ele é os menus. exclusivo? Ele foi exclusivo por um tempão do Play 4, Play 3, Play 4, né? PC? Acho que não tem PC, acho que o 5 não tem PC, mas vai ser pro Game Pass tudo agora esse ano. Então assim, Persona 5 é sensacional, é um dos jogos mais longos de todos. Saiu uma enquete do jogo que tem a história, de tamanho de história. O Persona... Em média, as pessoas demoram 110 horas só pra história. Então, a história é muito grande. longo, cara. Não, e o legal é assim, o Royal, desculpa, amor, Não. é que tem a versão Vanilla, né, que é o primeiro, e o Royal, ele traz mais 40 horas de história. Pois é. E assim, é uma dungeon diferente, são personagens a mais, e eu acho que o 5 Mas ele foi... continua a história do jogo Não. base, ele É muda? o mesmo jogo com coisa nova. Ah, Isso. tá. Ele acrescenta ali. Tá. Mas o você tem Catherine que... faz isso com o Como Fullbody. que eles fazem? É um jogo novo que você tem que comprar? Tem que comprar de novo, AAA, claro. o preço cheio? deve- Não Sim. é uma DLC. E qual que é aquela parada do Gold? Não tem um negócio do Então, Persona esse é o 4. Gold? O Persona 4 Gold é a mesma coisa do a mesma Royal, coisa que o só que é do Royal. 4. E Tem assim, PC. Ah, tem PC? Legal. Então tem legendado.
Tem, claro. Então, só o que eu ia botar o falar mod. é que assim, eu sinto um pouco no Persona 5, ele foi tão popular dentre os jogos de Persona que eles fizeram... Vocês lembram quando lançou Final Fantasy XV? Que de repente tinha Final Fantasy XV em todo lugar e tudo de Final Fantasy XV? Sim. Tinha Chocobo dentro do Sim. Assassin's Creed, por Isso. exemplo. Aham. O Persona 5, ele tem vários jogos. Ele tem o Persona 5, ele tem o Persona 5 Royal, ele tem o Strikes. Ele de celular? tem o de celular, ele tem o Q, que aí é o Q Theater 2, que eu acho que tem o Persona 5. Então, assim, tem os personagens no Catherine, e da mesma maneira, no Persona 5 tem a skin dos personagens de Catherine. O pra você protagonista jogar. do Persona 5 tá no Smash, pô. O Joker. Ele tá no Smash. Então, assim, foi tão Verdade. popular que ele se espalhou pra tantas outras coisas. Quebrou a bolha, né? Um pouco. Ele Quebrou não, expandiu o estourou a nicho. bolha. Ele expandiu o nicho. Ele expandiu o nicho porque, assim, tratando-se de RPG japonês, que normalmente, o que o pessoal... A Mari já me falou isso. Que ela tem preguiça. Ela vê aquele monte de texto, instrução pra você entender Isso. o que você tem que fazer, pra pensar. Porque RPG japonês é um pouco de estratégia. Você tem que parar, analisar, saber que o outro vai fazer. Tipo um joguinho de xadrez. Você vai antecipar a jogada do outro, porque aí você vai... Então... Aí dá preguiça. Só que esse faz de uma maneira tão intuitiva, tão leve. Tipo, é óbvio que eu vou ter que fazer isso aqui agora. Que aí fica fácil. E ele popularizou de um Boa. jeito que, nossa, tem... No Japão tem... É musical, mas não é o nome de musical que eles dão? Quando eles fazem o live stage. Acho que é isso que chama. O live stage do Persona. Tem o anime, Tem o anime, que tá a na gente viu o anime Crunchyroll. também. Tá no Legal. Crunch? Ou tá na, Tá no na Crunchyroll, a Netflix? gente virou Crunchyroll. É novo? Esse jogo tá na sua O lista? anime? Faz um Tá. tempo, uns 3 anos. Cara, mas eu acho Você sabe bizarro, se- sabe o quê? Do Japão? É. É que assim, o gosto do brasileiro com o do americano, por exemplo, dá uma... Conversada. Tem uma semelhança. É porque o brasileiro é influenciado pela cultura americana. Exato, também. Não, perfeito, você falou. É exatamente isso. E o japonês, cara, é um gosto muito Não, tem que curtir, é porque eu curto pra caramba, cara? Os do japonês. japoneses, Muito eles louco, fazem assim. as coisas pra eles. Pra eles. Exato, deles, faz né? totalmente pra eles. É, Faz totalmente pra eles. E Não é que os graças a coreanos Deus estão eles fazendo as lançam coisas pra pro nós resto agora. do Os mundo. coreanos não Né? fazem Não é? no ocidente. Os japoneses não fazem. Os japoneses não estão nem aí, cara. Só faz Sim. pra eles. Não ligam. Pra que... Se ninguém mais jogar ou ouvir as coisas deles, os japoneses não estão nem aí. A Sony. A Sony quase se fudeu por causa disso, inclusive, Mas né? ela aprendeu. Aprendeu. não, ele fazendo mudou, pra todo mundo. mudou. Então, agora tá fazendo pra todo mundo. Mudou. A Nintendo não mudou. A Nintendo tá igual. nem vai. Não vai. Não Mas vai. a Sony com o PlayStation é mais forte fora do Japão do que no Japão, né? Não. No Japão é fortíssimo o PlayStation. Ela é Sony tem forte, muito mas jogo, ela. como eu esse, digo, por exemplo. como empresa, a prioridade deles talvez seja maior Europa e porque Estados Unidos até do os que consoles Japão. que eles demoram pra lançar no Japão, não lançam primeiro lá, então, o que é isso. pra mim isso é um absurdo, tá? Mas É que aí assim eu eles acho que a fazem. diferença da Sony pra Nintendo nesse quesito é que a Nintendo só faz videogame. A tem Sony isso. não. Pois é. PlayStation. Fênix, vambora. Muito bom. O John Aston Vai. mandou mais 22, Você obrigado. falou na lista sua onde